Fala, meus queridos, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje a gente vai ver sobre calorimetria. E dentro de calorimetria, um estudo da física aqui, né? Uma área de estudo da física, a gente vai ver alguns assuntos, entre eles capacidade térmica, calor específico e calor latente, né? Vamos começar relembrando o conceito de calor. A gente já falou na nossa primeira aula que calor é energia térmica em trânsito, né? Calor, que a gente vai representar pela letra Q, é uma energia que está fluindo sempre quando há diferença de temperatura de um corpo mais quente para um corpo mais frio, né? Aí você vai se lembrar lá da mecânica, onde a gente falava de energia e a gente usava Joule, que é realmente a unidade do Sistema Internacional de Medidas para medir energia. Mas aqui em calorimetria é muito usado a unidade caloria, tá? Uma caloria equivale a 4,186 joules. Aí, é isso exatamente, né? Mas vai depender do problema. Às vezes o problema vai te falar, vai ser muito chato, vai dar essa conversão para você. Você usa uma regra de 3, converte. Às vezes o problema mais amigável usa 4,18. Às vezes o problema mais amigável ainda usa 4,2. E nos problemas bem gente boa, eles vão te dar assim, não, considera uma caloria 4 joules. Esses aí vão ser os mais amigáveis, mas em geral o problema vai te falar a conversão e às vezes você vai ter que fazer uma regrinha de 3 para converter. Uma caloria equivale à quantidade de energia para você fazer 1 grama de água passar da temperatura de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Essa é a definição de uma caloria, tá? Essa caloria é a mesma caloria que você vê, por exemplo, na tabela nutricional dos alimentos. Só que lá você vê normalmente em quilocalorias, né? Esse K aqui significa 1000 calorias, né? Você pode também ver como o caloria com esse C maiúsculo. O C maiúsculo ou quilocalorias significa a mesma coisa, são 1000 calorias, né? E aí a gente pode converter, por exemplo, para joules se quiser. Bom, mas é diferente você dar uma quantidade de calorias para um determinado corpo e a variação de temperatura dele, assim, vai ter quantidades diferentes. Por exemplo, você dá, sei lá, 1000 calorias para um copo de água e dá 1000 calorias para uma piscina de água, cheia de água, vai ter consequências diferentes na variação de temperatura de cada um. Ou você dá 1000 calorias para um pedaço de chumbo ou 1000 calorias para um pedaço de bronze. Também vai ter consequências diferentes na sua variação de temperatura. Bom, a taxa na qual o corpo recebe calor e varia a temperatura, a gente vai chamar isso de capacidade térmica, tá? Representado pela letra C maiúsculo. Ou seja, em outras palavras, capacidade térmica é a quantidade de calor necessário para elevar em 1 grau Celsius a temperatura do corpo, né? Matematicamente é a razão entre a quantidade de calor que o corpo recebe ou perde e sua respectiva variação de temperatura. Essa razão a gente vai chamar de capacidade térmica, galera. Bom, vamos para um exemplinho bem simplesinho aqui, olha. Suponha que você tem um corpo ali e esse corpo você injeta 40 calorias de energia nele, né? E aí você percebe um aumento da temperatura de 26 graus Celsius para 46 graus Celsius. Né? A gente pode medir a capacidade térmica desse corpo, é só a gente pegar a razão entre a quantidade de calor que ele absorveu e sua variação de temperatura. Bom, ele absorveu 40 calorias, e variou a temperatura de 26 para 46, ou seja, a temperatura final menos temperatura inicial vai te dar a variação de temperatura. 46 menos 26, 20 graus Celsius. E aí você substitui na variação de temperatura. 40 calorias dividido por 20 graus Celsius vai dar 2 calorias por grau Celsius. E essa unidade aqui é bastante interessante para a gente entender o conceito de capacidade térmica. Significa que esse corpo aqui, a cada 2 calorias que ele absorve, ele está aumentando sua temperatura em 1 grau Celsius. E aí é importante a gente entender que, olha, a capacidade térmica e a variação de temperatura são inversamente proporcionais. Quanto maior a capacidade térmica do corpo, menor é a variação de temperatura dele, e vice-versa. Por exemplo, um corpo que tem uma capacidade térmica muito grande, significa que esse corpo precisa de muita energia para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius, sacou? Bom, mas olha, vamos voltar ao nosso exemplo ali. O nosso exemplo que a gente falou sobre um copo de água em uma piscina. Bom,
a piscina vai ter uma capacidade térmica bem maior que o copo de água, porque ela tem, obviamente, muito mais massa de água do que o copo de água. Mas se a gente estiver interessado em falar da substância e não da quantidade de água ali, se a gente estiver interessado em falar assim da água, a substância água, e não da quantidade de água, o que a gente faz? A gente pega aquela capacidade térmica e para ela não depender mais da massa, para que a gente possa falar só da substância em si, a gente divide ali a capacidade térmica pela massa. E aí a gente pega a equação da capacidade térmica, que era Q dividido por ΔT, dividindo aqui pela massa, a gente define uma grandeza nova, que é esse C minúsculo aqui, que é o quê? É o calor específico. O calor específico, gente, é basicamente a capacidade térmica, só que independente da massa. Ou seja, calor específico não vai estar mais interessado em falar do corpo em si, e sim da substância água, por exemplo, da substância bronze, da substância chumbo, cobre, e assim por diante, né? Então, se a gente pegar essa equação aqui, ó, pegar o primeiro e o último lado aqui da igualdade, olha, primeira equação, o C e o Q dividido por M vezes ΔT. A gente pega esse cara aqui do denominador, o M vezes ΔT, e leva multiplicando, está dividindo, né? Leva multiplicando para o outro lado da igualdade, a gente vai ter isso aqui, ó, Q igual a MC ΔT. Essa equação aqui, ó, ela é muito importante para a gente, ela chama equação fundamental da calorimetria, né? E se a gente pegar esse outro lado aqui da igualdade, olha, a gente pode pegar aqui o M que está dividindo, leva ele para o outro lado da igualdade multiplicando, a gente tem outra equação também muito importante, que é a capacidade térmica. Fala assim, a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico da substância ali, né? Vamos pegar um exemplinho aqui e com base na unidade a gente vai entender melhor ainda o conceito de calor específico. Olha lá. Suponha que você tem um caso agora onde aquele corpo ali do nosso exemplo anterior, suponha que agora você vai dar uma quantidade de 200 calorias de energia para ele vai variar a temperatura de 26 para 36 graus Celsius, né? Ou seja, temperatura final menos temperatura inicial vai dar 36 menos 26, dá 10 graus Celsius de variação de temperatura. E suponha que a massa dele, está errado aqui, a massa dele é 100 gramas, né? Então a gente pode pegar e calcular, por exemplo, o calor específico dele. O calor específico não é definido como a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura? Então, a quantidade de calor que ele está recebendo, 200 calorias. A massa, 100 gramas, variação de temperatura, 10 graus Celsius, né? A gente pode simplificar os zeros aqui, ó. Vai ficar 2 dividido por 10, dá 0,2 caloria por grama grau Celsius. Essa é a unidade de calor específico, né? E o que isso significa? Significa que esse corpo aqui precisa de uma quantidade de 0,2 calorias para que 1 grama dele aumente 1 grau Celsius. Ele precisa absorver 0,2 calorias, né? A recíproca é verdadeira, gente. Se ele perder 0,2 calorias, 1 grama dele vai diminuir 1 grau Celsius, tá? Mas vamos tentar entender aqui, isso aqui comparando com a água, por exemplo. Olha, esse calor específico aqui, ó, ele é 0,2 caloria por grama grau Celsius. O da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, enquanto esse corpo aqui recebe 0,2 calorias e aumenta 1 grau Celsius, 1 grama dele, a água precisa receber 5 vezes mais. Ela precisa receber 1 caloria completa, e não 0,2, 1 caloria completa para que 1 grama dela aumente 1 grau Celsius. Ou seja, ela precisa de 5 vezes mais energia para aquecer a mesma quantidade que esse. Então, resultado, é muito mais fácil você pegar e aumentar a temperatura desse corpo do que da água em si. E aí, a gente tem ali uma tabela com o calor específico de várias substâncias ali, ó. Cada substância vai ter um calor específico constante, tá? Em uma fase específica. Por exemplo, a gente pode ver aqui que o gelo tem calor específico 0,5 e a água tem calor específico 1, né? Ou seja, os dois são água, só em fase diferente. O gelo na fase sólida e a água aqui na fase líquida. Então a gente vê que quando muda de fase, o calor específico também muda, tá? Mas numa mesma fase, o calor específico se mantém
constante. E aí a gente pode comparar ali, por exemplo, o concreto com a água, por exemplo. Olha, bem interessante comparar. A gente vê que o concreto tem o calor específico ele 0,2 e a água 1. Ou seja, é muito mais. Você dá 1.000 calorias para cada um, para 100 gramas de cada um. Quer dizer, no final do dia, o concreto vai elevar muito mais a temperatura dele do que a água, porque ele tem um calor específico menor. E quanto menor o calor específico, maior é a variação de temperatura daquele corpo. Aí a gente tem uma aplicação no dia a dia muito interessante, que é dos desertos, por exemplo. Deserto é um lugar onde tem muito pouca umidade relativa do ar, ou seja, o ar tem muito pouca água e lá tem muita areia. E a areia, ela tem um calor específico aproximadamente de 0,2 caloria por grau Celsius. Ou seja, quando o sol irradia energia térmica para a gente, no dia a dia, a areia vai aquecer muito, porque com um pouquinho de calor, ela já varia muito a temperatura, né? Então ela vai aquecer muito a areia durante o dia, por causa disso, e durante a noite, um pouquinho de calor que ela perde, ela também já varia a temperatura muito, então vai diminuir muito a temperatura. E aí a gente vê o porquê que nos desertos, durante o dia é muito quente, de noite é muito frio, né? Porque ao passo que a areia ela absorve pouco calor e varia muito a temperatura durante o dia, né? E de noite ela perde pouco calor e varia muito a temperatura, então durante o dia vai chegar a temperaturas muito alta e durante a noite vai chegar a temperaturas muito baixas. Já lugares que tem água, né? O que vai acontecer? A água precisa de muito calor para variar a temperatura dela. Então a água ela é chamada muitas vezes de regulador térmico por causa disso, porque ela vai precisar ganhar calor o dia inteiro para ir aquecer um pouco, né? E perder calor o dia inteiro, a noite inteira para ir esfriar um pouco. É por isso que a água durante o dia ela é fria, né? E durante a noite ela é quente. Quem tem piscina, por exemplo, já vai reparar isso aí. É uma aplicação no dia a dia, tá? É por esse motivo, por exemplo, você chega na praia, aí você encosta o pé na areia, opa, 10 da manhã, tá queimando. Por quê? Porque com um pouquinho de radiação que ela recebeu do sol, um pouquinho de energia térmica que ela recebeu do sol, ela aquece muito, porque a areia tem um calor específico baixo. E aí, você corre da areia que tá queimando ali, você corre para a praia, né? Para a água. Que vai estar geladinha. Por quê? Porque a água tem um calor específico muito grande, então ela precisa receber muita energia para variar a sua temperatura ali. Então ela vai continuar fria durante muito tempo. E agora a gente faz um exercício para exemplificar.